pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil. Hoje nós vamos para a nossa 23ª aulinha de pré-cálculo e o assunto será mudança da variável independente. Na aula passada, vimos as seguintes funções: y igual a x ao quadrado mais 1. X é igual à raiz quadrada de y menos 1. A partir de agora, as funções serão representadas pela variável independente x e pela variável dependente y. Portanto, y igual a x ao quadrado mais 1 vai ficar y igual a x ao quadrado mais 1, né? Não houve alteração. E x igual a raiz quadrada de y menos 1 vai ficar y igual a raiz quadrada de x menos 1. Na aula passada, o x era a nossa variável dependente, né? E o y era a variável independente, né? Até mesmo porque a gente usou aquela definição de função inversa. A partir de agora, né, a nossa variável dependente sempre vai ser o y e a variável independente sempre será o x. Fazemos uso da mudança da variável independente para esboçar os gráficos de f e f na menos 1 no plano cartesiano xy. A definição pode ser reescrita como a definição de função inversa, né? F na menos 1 de f de x em x em cada x do domínio de f. F de f menos 1x igual a x em cada x do domínio de f elevado na menos 1. Exercício. Prove que a inversa de f de x igual a 2x ao quadrado menos 7 é f na menos 1 de x igual a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Item B. Esboce os gráficos de fx e f na menos 1, x. Resolução. F na menos 1 de x é igual a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Tá? F na menos 1 de x igual a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. F na menos 1 de f de x, né? No lugar do x, nós colocaríamos a função fx, né? F de x. Então vai ficar raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 7 mais 7. Né? No lugar do x, colocamos 2x ao quadrado menos 7, que é a função f de x. Tudo isso dividido por 2. 2x ao quadrado menos 7 mais 7 dá 2x ao quadrado dividido por 2. Simplificamos este 2 com este 2, resta x ao quadrado. Portanto, f de menos 1 de f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. E simplificando a raiz, né, com a potência aqui, sobra x. Por fim, nós temos que f na menos 1 de f de x é igual a x. Agora, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 7. F de f na menos 1 de x é igual a 2 vezes raiz quadrada de x mais 7 sobre 2 ao quadrado. Né? No lugar do x, aqui nós colocamos a função inversa, né? F menos 1 de x, que é a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Nós colocamos no lugar desse x aqui. Aqui nós simplificamos essa raiz quadrada com essa potência, vai ficar 2 vezes x mais 7 sobre 2, menos 7. Simplificamos este 2 aqui com este 2, vai sobrar x mais 7 menos 7. 7 menos 7, 0, sobra x. Portanto, f de f menos 1 de x também é igual a x. Então, nós temos f de f na menos 1 de x igual a x, e f de menos 1 de f de x também é igual a x. Portanto, f de x igual a 2x ao quadrado menos 7 tem como inversa a função raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Agora nós vamos fazer o item B. Esboce os gráficos de f de x e f na menos 1 de x.
E aqui nós temos os gráficos, né? Aqui nós temos o gráfico de f de x igual a 2x ao quadrado menos 7, cujo o domínio são todos os reais. E aqui, em preto, nós temos a função inversa, né, de f de x igual a 2x ao quadrado menos 7, que é a raiz quadrada de x mais 7 sobre 2. Aqui nós vemos, né, uma limitação no domínio, né? O domínio começa ali para x maior ou igual a menos 7 e vai até mais infinito, né? Porque a função aqui não está definida quando x mais 7 sobre 2 é um número negativo, né? Vai dar uma raiz quadrada de um número negativo, não está definido nos reais. Tá ok? Até a próxima aula.